Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Pessoal, e se eu te disser que nem toda pessoa que dita religiosa, ela está defendendo realmente a verdade? Se eu te disser que muitas vezes essa pessoa está defendendo uma verdade conveniente a ela mesma, faz sentido? No capítulo de Juízes 18, a gente vai se deparar, a gente vai perceber que muitas vezes uma verdade conveniente para um ou para alguns, ela acaba se superando, ela acaba sendo levado mais em conta do que a verdade que realmente Deus nos orienta, daquilo que realmente nós entendemos, acreditamos e sabemos que deve ser feito. A gente cria uma outra verdade e coloca a verdade de Deus, a verdade absoluta de lado, porque naquele momento isso não é conveniente para o que a gente quer viver. Fez sentido? Pessoal, fica até comigo até o final e você vai entender aí o que pode estar acontecendo na sua vida, o que pode já ter acontecido, o que pode acontecer com alguém que você ama. E eu acho que isso vai fazer você refletir bastante, assim como eu refleti também aqui nesse capítulo. Bom, contextualizando o capítulo de Juízes 18, tinha um povo ainda, uma tribo ainda, daquelas tribos de Israel, que ainda não tinha ainda se estabelecido nas terras que foram dadas, as terras prometidas. E eles estão andando e chegam próximo à casa de Mica. Eles ouvem a voz do levita, reconhecem a voz do jovem levita que está na casa de Mica, né? Foi contratado por Mica para ser o seu sacerdote individual. E eles viram para esse: o que você está fazendo aí, rapaz? E tudo mais. Ele fala, né, que ele foi contratado por Mica, ele é o sacerdote individual de Mica, sacerdote particular de Mica, né? E aí eles falam o seguinte: já que você é sacerdote, faz o seguinte, nós estamos procurando uma terra para ficar e nós estamos indo numa região. E aí, pergunta a Deus aí se faz sentido isso. Só que o sacerdote ele nem pergunta, direto ele responde: não, pode ir que vai dar tudo certo. Ele que se coloca no lugar de responsável, né, por aquela orientação, quando a gente sabe que o levita ele transmite, ele não é responsável. E aí o pessoal vai lá, eles identificam a terra é de um povo extremamente pacífico, né? Vivem em paz, não são povos aliados com nenhum outro povo, eles são bem tranquilos. Eles olham, vê, pô, essa terra aqui é boa, hein? Terra bacana, facilmente isso aqui a gente vai conseguir dominar fácil. Eles voltam, falam com o pessoal da tribo, né? Reúne 600 soldados, né? 600 caras guerreiros e voltam lá. Só que quando eles estão voltando lá para ir para a terra, algumas pessoas falam, né, rapaz, você sabe que na casa de Mica tem um levita, a gente encontrou um levita na casa de Mica, que lá, cara, tem uma série de objetos para adorar a Deus. Tem um monte de objetos lá, tem um monte de imagens que adoram a Deus lá, tem um altar feito na casa desse cara. Agora que vocês têm essa informação, vê o que vocês vão fazer com isso. Aí eles decidem passar lá. Tá bom, bora lá então. Eles chegando lá, eles se deparam com o levita, né? E veem tudo ali. O que eles pensam? Bom, se esse cara está com essas imagens aqui adorando uma pessoa só, vamos levar esse cara que Deus vai abençoar, né? O levita já tinha falado que a terra era boa e que a gente ia conseguir êxito, e a gente realmente viu que a terra é boa e que a chance de êxito é muito grande. O que o levita falou tá sendo abençoado por Deus. Eles já julgam dessa forma. E aí o que eles fazem? Eles roubam as imagens que tem na casa de Mica, né? Pegam, sai pegando tudo. O levita se depara com aquilo e fala: opa, que isso vocês estão fazendo? Eles mandam, cala a boca. E é o seguinte, a proposta para você é o seguinte, vem com a gente, porque ao invés de você ficar servindo uma pessoa só, tu vai servir toda uma tribo. O que você acha melhor? Aí o levita para e pensa: pô, eu estou servindo a uma família só, vou servir uma tribo, só aqui tem 600, deve ter gente pra caramba. Pô, vou com eles. Aí o levita se vende de novo. O levita já havia se vendido inicialmente com o Mica, né, quando ele aceita ser o sacerdote. Ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que isso não era permitido. E aí ele agora trai Mica, né, concorda com aquele roubo e vai com o pessoal lá para invadir as terras que eles queriam e que eles estavam indo invadir. Eles vão lá, chegam na terra, acabam, né, queimam tudo, muito pouca resistência, né?
não tem resistência praticamente nenhuma, o pessoal é pego em defesa, era um pessoal realmente bem pacífico, eles dizimam tudo, tomam conta e reconstroem da forma que eles querem, e aí passam a adorar essas imagens, né, essas imagens que estavam lá na casa de Mica, eles passam a adorar essas imagens, como esses deuses que eles criaram lá, fossem realmente o Deus que fez com que eles chegassem até ali. Eles viram as costas para Deus e escolhem o Deus que eles querem com aquelas imagens ali. Esse basicamente é o contexto do capítulo aí de Juízes 18, tá, pessoal? Saltou muito meu coração, tocou muito meu coração e saltou os olhos do meu coração com o comportamento do sacerdote. Porque o sacerdote levita, na verdade, né, o sacerdote contratado, né, o levita, o que acontece? Ele fazia parte de um povo que foi escolhido por Deus para administrar as coisas de Deus. Ou seja, ele já sabia disso. Eu vou seguir desse princípio. Ele já sabia. Inicialmente, tá, no capítulo anterior, ele se vende, né, ele vende os seus serviços para Mica de forma inadequada, porque ele sabia que ele não poderia fazer isso. Mas como ele está numa situação em que ele acha, cara, vou ficar por aqui mesmo, tô perambulando, surgiu uma proposta dessa, eu vou abraçar. Aí depois ele é convidado, né, convidado para participar de uma outra situação onde ele vai ser o chefe de um monte, né? E ele pensa assim, pô, agora eu vou ser chefe de um monte, estou sendo chefe de uma pessoa só. O status disso é muito pouco, né? O que é? O que eu ganho com isso? Agora eu vou ganhar de um monte, né? Agora sim. E ele se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho. E ele, primeiro ele abençoa, né? Ele diz, sem consultar Deus, ele manda os caras, não, pode lá, tá tudo certo, tem erro nenhum não. Será que estava certo mesmo? Será que Deus aprovaria aquela invasão? Enfim. E aí ele faz isso, ele toma, entre aspas, o lugar de Deus. E aí, na verdade, pessoal, eles dão as costas para a verdade, né? Eles abandonam a verdade. Eles preferem a falsa adoração. Acho que muitas vezes a gente acaba entrando também nesse contexto, né, pessoal? Eu já falei da confusão que eu vivia, né, quando eu era espírita. Isso durou 50 anos. Era santinho na carteira, era vela para um, vela para outro, pedido para um, oração para outro, promessa, enfim, eu fazia de tudo, fazia um monte de coisa. Eu acreditava em Deus, assim como eles relatavam que eles acreditam em Deus, só que eles criam um Deus. A gente cria uma versão de Deus e a gente, hoje em dia, nos tempos nossos de hoje, nos tempos contemporâneos, a gente tem aquela frase pronta, não, todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso por aí. Todos os caminhos levam a Deus. E não é bem assim. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a entender a palavra, a gente percebe, opa, não tem isso aqui. Isso aqui não tem aqui não. Né? E eu acho que é isso que acontece nesse capítulo. Eu entendo que é isso que acontece nesse capítulo. Eles criam uma verdade, eles criam uma situação em que daquela maneira vai ser mais conveniente para eles, eles colocam Deus como se Deus estivesse aprovando, para que isso fique mais leve na consciência deles, né? Ah, não, se acontecer algum problema, foi Deus que não quis. Se não acontecer, foi Deus que quis. Tá tudo certo, a gente está fazendo o que Deus está mandando. Quantas vezes a gente também não faz isso, né, pessoal? A gente sabe que aquilo está errado, a gente pensa assim, ah, não, mas Deus, a vontade de Deus. Você vai e faz um negócio errado, dá errado, a vontade de Deus. E você sabe, pô, mas peraí, a maneira que eu fiz não foi a correta. Não era isso que eu deveria ter feito. A questão do levita, como eu disse, né, ela me saltou os olhos, porque assim, ele tinha o conhecimento da palavra, ele sabia qual era o procedimento, ele sabia que a adoração só deveria ser feita lá no tabernáculo. E aí ele aceita inicialmente a adoração na casa individual de uma pessoa, e depois ele ainda se vende, aceita que roubem os objetos dessa pessoa, né, e vai lá com esse pessoal para que ele possa aí sim ser um sacerdote de maior status, né? Talvez o sacerdote principal ou coisa parecida. E essa é a preocupação que eu procuro ter, sabe, pessoal? Quando a gente não me deixar, sabe, levar por discursos que me deem mais facilidade, que me tirem da palavra exata do que está na Bíblia. Eu acho que essa é a grande lição que o capítulo de Juízes 18 deixa, né? Cuidado com a palavra que você está ouvindo. Essa palavra é realmente a palavra que Deus está falando? É esse o comportamento que Deus espera da gente? Né?
Eu acho que é isso que é importante a gente entender, porque às vezes você pensa assim, ah não, eu vou passar por cima desse cara aqui, eu vou mentir, eu vou enganar a respeito desse cara, mas pô, eu vou ascender a posição dele e eu preciso fazer isso porque eu tenho que sustentar minha família. Eu preciso pegar a coisa de alguém, vender, eu preciso receber uma coisa que não é correta, uma coisa que é ilegal, porque eu preciso sustentar minha família. Você começa a justificar o teu erro em coisas erradas, ou seja, você cria uma versão e você não envolve Deus. Não, foi Deus que quis. Ó, se deu certo, foi Deus que quis. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Refletir sobre isso, tomar cuidado com isso, para que a gente siga aquilo que está na palavra. Tá? Principalmente nós que estamos lendo, que estamos procurando refletir isso todos os dias, a gente precisa ficar ligado nisso daí, é uma coisa que realmente é importante para mim. Eu acredito que você que também quer ler a palavra, que queira seguir a palavra, também se importe com isso. E é isso, pessoal, o capítulo de hoje foi esse, tá? Se fez sentido para você, se de alguma maneira isso fez você refletir, parar e pensar um pouquinho no assunto, eu vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa receber aí a informação de novos vídeos e que a gente possa juntos refletir de novos capítulos, novos assuntos inerentes à nossa vida cotidiana e que a Bíblia certamente pode nos ajudar. Beleza? Deus abençoe a todos, pessoal, e até o próximo vídeo.